Olá, paz e bem a todos. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra das Escrituras, aceitando o desafio bíblico. O livro dos Salmos, no número 119, verso 9, diz assim: Como pode o jovem purificar o seu coração? Interrogação. Observando-o conforme a sua palavra. Observando-o conforme a sua palavra. O Salmo 119, ele é conhecido como o Salmo da Palavra, pois é um salmo, um cântico, onde ele expressa adoração a Deus, centralizando a palavra do Senhor na vida do servo de Deus, colocando ela no seu devido lugar, que é guiando a vida do servo de Deus, do homem de Deus. E com base nesse verso, o qual que eu escolhi aqui, para estar meditando, eu gostaria de extrair alguns princípios para as nossas vidas, para que nós possamos guiar e direcionar o nosso viver conforme a vontade do Senhor. É sabido de todos que muitas vezes nós nos questionamos: qual a vontade de Deus? Como eu posso agradar melhor a Deus? Como eu posso me santificar mais para o Senhor? E às vezes nós não temos a resposta. Mas interessante que a própria Escritura, ela mesma diz que, por boca de Jesus, que o povo erra por falta de conhecimento, não conhecendo a palavra do Senhor nem o poder de Deus. Com base nisso, ficam dúvidas e questionamentos. Como? De que maneira? Como eu poderia agradar melhor a Deus? E o salmista, ele nos dá, em sua resposta, alguns princípios, pois ele faz aqui uma pergunta retórica. Ele faz a pergunta, já lançando em seguida a resposta. E com base na resposta do salmista, eu gostaria de trazer pelo menos 3 princípios para nós, de como purificar o nosso coração. Mas antes de mais nada, eu gostaria de contextualizar essa passagem, essa palavra, para todos nós. Pois aqui é dito como pode o jovem purificar o seu coração. Talvez você, irmão, você, irmã, que já tenha passado já de uma certa idade, já venha até dizer: mas eu não sou jovem, essa palavra não se aplica a mim, sendo que a palavra do Senhor é extensiva a todos nós. Então, para que não haja esses bloqueios de culturais, entre juventude e idade mais madura, eu gostaria, com a permissão de vocês, de substituir a palavra jovem pela palavra cristão, contextualizando essa passagem. Então ficaria mais ou menos assim: a nossa pergunta, a sua pergunta: como pode o cristão purificar o seu coração? Como pode o cristão purificar o seu coração? Como pode o cristão conhecer a vontade de Deus, agradar mais a Deus? A pergunta que talvez você sempre faça e não saiba. O salmista diz: observando-o conforme a sua palavra. Eu quero extrair 3 lições, 3 princípios, e serei breve em cada um deles. Primeiro princípio: como pode o cristão purificar o seu coração? Primeiro, através de uma autoanálise das intenções do meu coração. Através de uma autoanálise das intenções do meu coração. Veja como ele começa respondendo: como pode o cristão purificar o seu coração? Observando-o. Observando-o. Ele vem e diz: como eu posso purificar meu coração? Eu tenho que observá-lo. Eu tenho que analisar o meu coração. Eu tenho que analisar porque a Bíblia diz que é do coração que procede as saídas da vida. É do coração que provém os maus desígnios, os maus pensamentos. É do coração que procede todas as coisas. E se nós queremos purificar os nossos caminhos, o nosso coração, nós precisamos observá-lo. E isso nos fala de uma postura interior de quietude, de pacificação, de parada. Nós estamos muito agitados, correndo de um lado para o outro, querendo saber como eu posso purificar. A gente vai à igreja A, vai à igreja B, vai em campanha A, sobe para monte, vai para a vigília, procura pregador A, procura conferência B, vai para tudo quanto é lado, procura livros de pregadores reformados, livros de pregador A, renomado, B. E a gente não segue o conselho da palavra, que é simplesmente parar. Pare, aquieta-te. Sossega, dê paz ao coração e observe-o. O salmista diz: quer purificar o coração? Observe-o, analise-o. O apóstolo Paulo, quando ele descreve acerca da ceia na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele diz: analise-se, pois, o homem a si mesmo, e assim participe do cálice. Esse analisar fala de uma postura interior, não é simplesmente chegar,
e dizer, eu pequei, eu fiz isso, isso e isso, Senhor me perdoa. Não. Analise, veja como você tem sido a sua conduta cristã diária, pare para fazer um balanço. E então, participe, arrependa-se dos pecados, mude a sua vida, e então, com base nisso, você participe da comunhão. O salmista ele diz, quer purificar? Observe, silencie. Mas talvez você diga, tudo bem, eu vou analisar meu coração, mas eu acho que eu não sou uma pessoa tão ruim assim. E de fato, aos nossos olhos, ninguém se acha ruim aos próprios olhos. Por isso que o profeta Jeremias, no seu livro, ele diz que o coração do homem ele é enganoso, mais do que qualquer coisa, extremamente maligno. Quem pode conhecê-lo? Ele faz essa pergunta. Então nós não podemos fazer o juízo do coração com base em nós mesmos. Até porque no livro de Juízes, se eu não me engano, capítulo 17, fala que o povo de Israel, ele por muito tempo ficaram sem sacerdote, ficaram muito tempo sem juiz. Não havia quem os guiasse, não havia liderança. Então cada um fazia o que parecia correto aos seus próprios olhos. Logo, de uma maneira que o povo entrou em declínio na sua espiritualidade, de maneira que nós não podemos confiar no nosso próprio julgamento. É necessário um padrão, é necessário uma maneira de olhar, uma cosmovisão que me faça olhar o todo da minha vida. Com base nisso, se é necessário olhar o meu coração, e o salmista diz que eu devo observá-lo, eu não posso fazer isso de maneira irresponsável, partindo de mim mesmo. E isso ele me ensina no decorrer do versículo da sua resposta. E eu gostaria de extrair a segunda lição, que é a seguinte. Se a primeira diz que eu devo observar e analisar as intenções do meu coração, a segunda lição diz que há um padrão pelo qual eu devo analisar as minhas intenções. Há um padrão. Porque ele continua dizendo aqui, observando o coração, conforme. A palavra conforme, ela na sua própria raiz, ela quer dizer na forma, no molde, no padrão, de acordo. Então quando ele fala, observe o seu coração conforme, ele está dizendo, observe o seu coração no molde de acordo com, segundo a. Ou seja, vocês veem que ele não está dizendo para você analisar seu coração de maneira irresponsável. E inclusive tem um pensamento recorrente hoje em dia que diz assim, siga o seu coração, siga o que o seu coração está mandando. Só que esse pensamento não se harmoniza com as escrituras. Porque o nosso coração, como já foi dito, ele é enganoso. E não pode ser fonte de autoridade no nosso próprio juízo. Logo eu preciso de um molde que não parte de mim mesmo. Eu preciso de uma régua de medir que possa diferir entre o correto e o errado, entre o justo e o bom, entre aquilo que é agradável e aquilo que é desagradável, entre aquilo que é bom e aquilo que é mal. Eu preciso dessa régua, esse discernimento. Que discernimento seria esse? O salmista, ele nos diz. E em terceiro lugar, eu gostaria de trazer a terceira lição, que é: as escrituras são o padrão de Deus para que norteia os meus pensamentos e para discernir as minhas intenções. As escrituras são o padrão de Deus para nortear os meus pensamentos e discernir as minhas intenções. Porque o salmista diz, observe o coração no molde da palavra, conforme a tua palavra. Ele está orando a Deus, Senhor, como pode o cristão purificar o seu coração? Observando o coração, conforme a tua palavra, Senhor. Ele dá a resposta retórica. Então veja que aqui esse versículo, essa resposta, ele esvazia do homem a sua própria responsabilidade de fazer o próprio juízo de si mesmo. O homem não tem essa autoridade em si. Ele não pode seguir o próprio coração. Ele deve seguir a palavra de Deus, que o instrui, que o capacita. Lâmpada para os pés, luz para o caminho, é a palavra de Deus. Ela que guia os meus caminhos. Ela que me ilumina, que clareia as minhas intenções e aponta para os meus erros e a necessidade de conversão para a vontade de Deus. Então o salmista responde às nossas inquietações, às nossas dúvidas, nossos questionamentos, interrogações sobre como posso agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Observe a palavra. Quer agradar a Deus e andar na sua vontade? Medite nas Escrituras. Tenha a palavra de Deus, assim como o Salmo 119, que coloca a palavra de Deus no centro da vida do cristão, tenha ela também
como centro da sua vida, como guia dos seus caminhos, porque é ela que nos aponta para o Cristo. Com base nisso, eu quero deixar 3 aplicações e eu encerro aqui. Primeira aplicação. Comprometa-se com a palavra de Deus regularmente, lendo-a regularmente. Seja um cristão da palavra, volte para as Escrituras. Seja um homem do livro da Bíblia Sagrada. Segunda aplicação. Comprometa-se com a oração constante também. Tire momentos para comunhão com Deus por meio da oração, para descobrir a sua vontade, orando, lendo a Bíblia, meditando no Senhor. E em terceiro lugar, comprometa-se com a igreja local. Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, ele costumava dizer que não existe cristianismo sem igreja local. Que cristianismo aponta para a comunidade dos salvos, em torno das Escrituras, orando uns pelos outros. Comprometa-se com a igreja, comprometa-se com a palavra, comprometa-se com a oração. Se você se guiar a sua vida, não por si mesmo, mas pela palavra, pode ter certeza. Não vai mudar as circunstâncias do seu viver, talvez, mas vai mudar a sua vida. E é isso mesmo que Deus quer. Conformar o seu viver à imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.